Bom dia, gente. Vamos voltar a um assunto interessante e que é recorrente, mas de vez em quando a gente passa um tempo sem falar nisso e o assunto volta insistentemente necessitando ser abordado. O assunto que eu vou falar é assunto de prismas. O prisma é uma área muito delicada do prédio. Prisma de ventilação, prisma de iluminação, prismas fechados, prismas abertos. E não raro a gente sabe que, de forma generalizada, as pessoas cismam de construir na base do prisma, né? Tanto o condomínio como o morador, né? Trata-se, evidentemente, de uma apropriação indevida, trata-se de uma quebra totalmente de ética, de lógica, de sentimento de vizinhança e, por que não dizer, uma quebra da lei e principalmente das normas. Mas eu vou falar sobre alguns casos, nunca digo o nome de pessoas nem endereço, mas vou registrar. Quando a gente estuda um problema construtivo, um sintoma, uma patologia, ou mesmo a etiologia, que é a origem, né, do problema, e as perspectivas dos desdobramentos desse problema na edificação, a gente deve tratar as coisas como coisas, são coisas. Um livro é um livro, independente do conteúdo, independente de quem é o dono, ele é um livro. Uma pedra é uma pedra, um tubo é um tubo, um prisma é uma coisa. Essa coisa pode estar dentro de outra coisa, né? Então, o prisma está entre dois prédios, né? O prisma é comum aos dois prédios. Ou então, o prisma não, o prisma é interno, pertence ao prédio, mas o andar inferior resolveu fechar o prisma e fazer um banheiro dentro dele. Então, vamos por aí. Os prismas não devem ser tratados, nem os tubos que descem pelo prisma, como pessoas, eles são coisas. Assim, só bem depois de darmos nome a cada um dos objetos, é que a gente pode falar do dever moral, ético, ou apenas pela carga assumida de responsabilidades de cada um que é dono daquele objeto, como se fosse dono de um cachorro, como se fosse dono de um passarinho, de uma árvore ou de um animal. A gente tem que resolver as coisas primeiro e depois as pessoas se acertam. Mas tem que entender que essas coisas são coisas. Então não é entender que aquela coisa é a mão da pessoa, é a pessoa que está fazendo. Não é. Ela se sente dona daquilo, ou responsável pelaquilo, ou não se sente quando deveria se sentir. E aí que vem as responsabilidades depois. Um apartamento, por exemplo, ele foi construído de forma que seu banheiro impede a continuidade do prisma. Ou seja, o prisma vinha, descia, ele por lei é obrigatório a ter a mesma medida até embaixo, ele não pode estreitar, ele tem a medida padrão dele até embaixo. E um apartamento, inadvertidamente, ou o projetista, propriamente dito, e quem foi fiscalizado da prefeitura das edificações, né, não observou o código de obras, e o apartamento invadiu aquela área. Provavelmente não foi assim. Provavelmente depois que o cara comprou, depois que estava dado o habite, o cara quebrou e invadiu o fundo do prisma. Até aí nada. Só que o fundo do prisma recebe água pluvial. E a água pluvial, por norma, por lei e por lógica, ela tem que ser livre. Você não pode prender a água pluvial. A água pluvial que vem de cima, ela tem por obrigação de ser permitida. Vou mais longe, vou tirar um pigarro aqui. Quem está abaixo do fluxo d'água tem o dever de facilitar a descida da água do que está em cima. É claro, senão como é que ficaria? O cara fecharia o outro, deixaria o cara ficar inundado em água porque ele está abaixo e não quer deixar a água passar pelo terreno dele, pelo apartamento dele, pela laje dele. Ele tem que deixar, ele é obrigado a deixar. Tá? Então esse que era obrigado a deixar, ele deixou. Só que ele passou o tubo por dentro de uma parede que ele criou dentro do banheiro dele que invadiu o prisma. Ou o prisma invadiu o banheiro dele, ou ele invadiu o prisma. Uma das duas coisas. O fato é que tem uma invasão. Mas mesmo que não tivesse, o tubo está dentro de uma parede interna dele. Parede que ele tem que permitir que se quebre para ver o que está acontecendo com o tubo. O tubo está entupido. Teve uma obra e o ralinho que ele tinha colocado, ou alguém colocou, é um ralinho totalmente inadequado, né? Totalmente desproporcional, uma mínima passagem, e não passa nem pensamento. Num prisma muito velho, muito podre, que nunca tinha sido feita manutenção e o prisma enchia aquilo de terra, já devia estar totalmente assoreado, não estava passando nem pensamento ali. E com as obras acabou entupindo, porque pode cair alguma nata de cimento, alguma poeira a mais, acabou entupindo, e a gente tem chamada
o pessoal para desentupir, inclusive profissionais especialistas, eles não conseguem, tá? E o que acontece com o proprietário é que ele não quer que trabalhe no banheiro dele, ele não quer que quebre o banheiro dele, ele não quer que coloque um dreno sequer para proteger o apartamento dele. Então, quando encher aquela água, vai transbordar para o apartamento dele, porque ele entrou por debaixo do prisma. Outra coisa é uma obra necessária de recuperação das paredes podres do prisma. É uma coisa também necessária para cuidar de uma coisa essa que é fundamental, que está sobre uma outra coisa que não devia existir como coisa, que é o tal prisma invadido, o banheiro que não devia estar ali. Mas se ele está ali, ele tem que saber que ele está ali com o dever de deixar a água passar e de ser investigado sempre que necessário. Então tem que abrir. Vou parar por aqui para a gente não ficar longo, mas vou voltar a falar sobre isso. É importantíssimo entender que prisma é coisa sagrada. Não se deve invadir prisma. E que a água pluvial, mesmo que não fosse num prisma, o vizinho de baixo tem que deixar abrir. Condição sine qua non. Ali parece que ele colocou aqueles tubos. Os tubos são extremamente finos, fora de norma. Tubo de 40 centímetros, quando o mínimo é 75 para água pluvial. Ele não tem caixa de areia que ele tinha que ter dentro do prisma, ele não tem. Ele tem um ralinho de boxe, que de propósito é feito estreito. Muita gente pergunta por quê. Que pia tem uma cruzinha, uma gradinha, algumas têm até uma tampa cheia de furinho. E por que ralo de boxe também é tão fechado? É fechado exatamente para entupir, para impedir que se entupa as tubulações. Então é feito para entupir. E já no prisma, não. Você não pode fazer uma coisa para entupir. Você tem que fazer uma coisa que seja fácil de desentupir. A regra número 1 de manutenção é que a manutenção não pode ser dificultada sob qualquer pretexto. Tá bom aí, gente? Bom dia, bom fim de semana.